Pessoal, Fabiano Costa do curso Como Fazer Bonsai.com. Tudo bem com vocês? Hoje vim falar com vocês uma coisa muito interessante, porque normalmente a gente vem quebrando mitos e esses mitos sempre são negativos, né? Tipo, você tá botando tal coisa no seu bonsai e não deve. E uma coisa popular que a gente usa muito até hoje, desde os antigos, é aquele tal do que eu chamo, né, de chá de prego, que é o que? A gente bota aquelas prego, palha de aço, qualquer pedaço de ferro enferrujando, latas e tudo mais, na água, e ele faz aquela água enferrujada, né, com um tempo, alguns meses, um ano, pode deixar, e a gente usa aquilo para prevenir e também para tentar já remediar a clorose férrica, que é a falta do ferro na planta, né? O ferro deixa a planta com a folhagem mais verde, né? E vocês vão entender, eu vou falar isso aqui, tá? Antes de mais nada, gostaria já de agradecer já de cara ao meu amigo Pedro Pereira, do canal Mestre Bonsai, que é o cara que é o botânico, né? Que eu tô sempre lá batendo papo, conversando, fazendo perguntas, incomodando ele, e a gente tem papo o ano inteiro para quebrar esses mitos e para aprender cada vez mais, né? Da forma que tem que ser, né, gente? Da forma que quem estuda, né? Temos que estudar, porque senão não adianta nada. Bem, gente, quem não conhece ainda o curso Como Fazer Bonsai.com, é só entrar lá no comofazerbonsai.com, exatamente do jeito que eu tô falando, né? Além de todas as aulas, o curso feito de mais de 6 horas, tem vários bônus, tem várias aulas já hoje em dia. Nós acho que já passamos das 28 lives inclusas no curso, que são exatamente exclusivas para lá. E existem vários bônus, gente. Vou citar alguns bônus aqui, tipo madeira morta, na hora de fazer uma madeira morta ao invés de uma ferida, como fazer um verdadeiro alporque, como preparar a planta para expor, tá? Em alguma exposição da sua, ou botar dentro da sua casa, ou numa exposição do seu bairro, ou numa exposição maior, não interessa, a qualidade do preparo da sua planta tem que ser o mesmo, tá bom? Aí a gente fala também sobre bônus de como regar de forma correta, a diferença dos alicates principais do bonsai, tipo o alicate lateral, alicate côncavo e coisas desse tipo. É bem completo, tá, gente? Então quem quiser ir lá dar uma olhadinha e já entra pro nosso time, porque é o time que mais cresce de forma vertical e também horizontal, eu creio, né? Porque a gente tá crescendo na quantidade de gente que hoje faz parte da nossa família, e o curso em si aumenta de tamanho o tempo todo, porque eu tô sempre colocando coisa nova lá, tá bom? Então hoje em dia usa-se muito o tal do chá de prego e muita gente não entende o porquê, tá bom? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês depois da vinheta. Então, gente, uma coisa muito importante também que eu tenho aqui para falar é o seguinte, né? Uma comparação, porque é uma coisa tão simples, né? Que é aquela, sabe aquele ferro que se vende em gotas? Eu dei muito para os meus filhos quando nasceram, até uma certa idade, e depois também se usa para seres humanos em geral, né? Não só para bebê, que é para quando se percebe a falta ou se previne a falta do ferro, né? Do nutriente ferro no organismo. Então, gente, aí eu conversando com o Pedro, e ele estava explicando, tá, que o ferro que vem em gota para humano é muito importante saber também que ele é próprio, tá? E para ser humano, por quê? Porque se a gente fizesse diferente, então o que eu quero dizer assim, ó, aquele lá ele já é um quelato, tá? Então se você toma aquilo, ele é muito diluído, ele é feito de uma forma que o organismo humano vai absorver. Se a gente fizer da forma que eu digo, que é o chá de prego, que a gente coloca em plantas, muita gente pega uns preguinhos, enfia no substrato, porque ele vai enferrujando aos pouquinhos, vai derretendo aquilo, vai soltando os nutrientes devagar. É muito bem feito isso, gente, tá? Então hoje eu não venho aqui quebrar mito, eu venho fortalecer isso daí, porque é realmente a forma melhor que a planta absorve o ferro.
Então, por que que naquele quelato, que é naqueles remedinhos, né, composto por ferro, que é dado para o ser humano, ele é muito fraco, é muito pouco. E se fosse ao contrário, o ser humano tomasse esse chá de prego, poderia dar grandes problemas de saúde, no caso uma doença muito complicada, já conhecida de todos nós como o tétano, como se a gente passa num prego, rasga a pele, né? Isso tudo em questão dermatológica, né? Passando numa lata enferrujada e coisa e tal. Só que isso aí acaba sendo de fora para dentro. E se você toma, vamos dizer, esse chá de prego, né? Essa água enferrujada, pode ocasionar esse tétano de dentro para fora. É onde dá um grande problema e é uma doença muito séria, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado. Você que de vez em quando toma água, de repente, de um tacho, de uma bacia de lata que está um pouquinho enferrujada, às vezes nem está um pouquinho enferrujada, a questão de visível ao olho, mas está. Então é muito perigoso você tomar essa água, porque pode, se você tem alguma feridinha no estômago, no trato digestivo, alguma coisa, pode dar um problema seríssimo, tá? Então, por isso foi feito esse remedinho que livra desse problema, tá bom? Então, para a planta realmente é melhor usar o tal do chá de prego, né? Porque o quelato, tá? Do que o quelato, tá? Porque ele prefere absorver os óxidos de ferro, né? Que seria o que? A ferrugem em si, tá? Então ele consegue absorver porque a quantidade que processa o nutriente de forma mais adequada. A quantidade é maior no óxido de ferro, que é já o que? O ferro oxidado ou a ferrugem. Tá bom? Então, para essa fixação também, gente, é muito importante a presença de outros nutrientes, tipo magnésio, tá? Por quê? Porque com o ferro, ele entra, se não tem o magnésio para fixar o elemento ferro, ele é como se a gente comesse e fizesse xixi. Ele entraria na planta e sairia sem ser processado, em questão na fotossíntese e tudo mais, tá? Então ele fixa bem, inclusive a nível foliar, né? Por isso que a gente vê um ferro, a planta com verde, tão verde vivo, na planta com bastante ferro. Por isso que a gente consegue observar uma planta quando está com pouco ferro, ela um pouco mais esbranquiçada, entendeu? Porque a fixação maior é a nível realmente foliar, tá? Senão as folhas seriam sempre amareladas. Então, gente, a folha muito clara tem um problema também de queimar muito fácil com o sol. E quando ela queima muito fácil com o sol, ela acaba não fazendo bem também a fotossíntese. Então a planta com a folha muito branca, ela não faz tão bem a fotossíntese, né? A gente estava conversando inclusive sobre as variegatas, que se você faz uma boa compensação de magnésio, ferro, ela acaba perdendo inclusive o variegata se você deixa bastante tempo exposto ao sol. Então ela acaba ficando mais verde. Bem interessante isso daí, né? O variegata é um vírus, né? Que acaba fazendo com que a planta fique ornamentalmente mais interessante, exatamente na visão de quem trabalha com plantas ornamentais. No bonsai isso não é muito bacana, tá? Então ela não aguenta muito tempo no sol, né? E consequentemente ela fica menos tempo para fazer a fotossíntese. Isso não é interessante em questão de saúde para a planta, tá? Uma curiosidade bacana que industrialmente se faz esse óxido de ferro, né? Que seria o ferro já para entregar para a planta. Tipo, imaginem de uma forma industrial, umas chapas enormes de aço mesmo, sem ser galvanizado, porque o galvanizado é uma camada a mais de outros metais por fora que não deixa entrar em contato o aço, então ele acaba não enferrujando. E o pessoal que produz esse óxido de ferro para a planta, ele acaba deixando de molho em bacias enormes várias chapas de ferro, e essas 20, 30 grandes, bem finas, onde se deixa um tempo tal
e que quando vai perceber lá já está tudo derretido, já não tem mais ferro, tem só óxido de ferro, a chapa se desfez. Então aquilo ali é feito um processo que vai coar aquilo ali para tentar perder o mínimo possível, embora se perca um pouco de ferro ainda, mas aí se faz dessa forma para poder pegar aquele pó, e aquele pó é jogado em cima do substrato, né, para repor dessa forma o ferro na planta, tá? Não é de alguma forma muito bem economicamente viável para quem faz isso daí, não é muito vendável, vamos dizer assim, porque o pessoal, cheio de mosquito aqui, né, mato, né? Então por quê? Porque o pessoal descobriu que é tão fácil fazer. Se colocar uns ferros de qualquer origem, né, desde que seja limpo, ferro, prego, ferramenta velha que não presta mais, um pedaço de lata, aqueles esponja de aço em geral, gente, é só deixar lá um tempo, ela vai virar ferrugem e aquela água vai ficar enferrujada, é só jogar na planta e pronto. É a melhor forma da planta realmente recuperar e se reabastecer, vamos dizer assim, do ferro, tá? Então, finalizando, o chá de prego realmente ainda é o melhor remédio para a planta, né, digamos assim, em questão de clorose férrica, tá? E o quelato, que é aquele remedinho, ele é pouquíssimo ou quase nada absorvido pela planta, então não interessa e acaba ficando muito caro, porque ele é caro, tá bom? Então, gente, ele não é caro, Fabiano, ele é pouquinho, é baratinho e tal, mas se você for botar bastante planta, por que você vai usar ele assim? Se pode fazer de uma forma praticamente grátis, um punhado de prego, né? Então acaba sendo caro sim, tá? Mais uma vez, então, muito obrigado, meu amigo Pedro Pereira. Quem não tá ainda inscrito na Semana do Bonsai Avançado, não se esqueça de ir lá, né? E já coloca no sitezinho lá, cursodebonsaiavancado.com, que vai entrar na página dessa semana. É uma semana totalmente gratuita, onde vai mostrar algumas coisas sobre o bonsai avançado. Você vai lá, faz a sua inscrição, vai vir para você um e-mail, então coloque seu melhor e-mail, para você poder ir lá e confirmar. Confirmou, já está garantida a sua vaga grátis, e vai ter somente essa semana gratuita de 5 a 9 de agosto, tá bom, gente? Vou dar um tempo agora para meus amigos cachorro latir e eu ficar quieto. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever, se inscreve, adiciona aí o sininho e, por favor, né, aquele like, aquele gostei para o professor ficar feliz, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, que amanhã tem mais. Tchau, tchau.